profissões de Marta. O que a gente vai aprender aqui neste capítulo é algo muito importante. O que a gente conhece sobre a história de Marta. A Bíblia fala que Marta e Maria receberam Jesus, né, na sua casa. Enquanto Maria se deleitava aos pés de Jesus, estava ali sentada aos pés de Jesus aprendendo, Marta estava ali de um lado para o outro, atarefada, arrumando, preparando a casa para receber um novo hóspede, fazendo a comida, preocupada com as tarefas de casa, preocupada se a casa está limpa ou não. Então ela estava ali preocupada com as outras coisas, enquanto Maria estava ali aos pés de Jesus. O que a gente aprende aqui de início? Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu aprender do Senhor Jesus. Afinal, ela estava recebendo quem? O próprio Filho de Deus na sua casa. E ali ela deu prioridade para estar ali. Olha, ele está ensinando, eu vou estar nos pés de Jesus, eu vou estar aprendendo, eu vou estar ali ouvindo. Já Marta, ela estava ali deixar o convidado dela, que era Jesus, o mais confortável possível. Estava ali preparando comida, estava ali arrumando a casa para poder deixar o convidado mais à vontade. Só que existem momentos que a gente tem que parar um pouco para buscar. Ela podia deixar para depois as tarefas que ela estava fazendo. E Marta estava preocupada com as outras coisas. Naquele momento, Marta agiu errado, porque ela estava preocupada mais com os afazeres do que preocupada em realmente receber o Senhor Jesus. E quantas de nós estamos na mesma situação? E aqui o primeiro tópico que ela traz nesse livro é a síndrome de Marta. Lá ela conta, uma das primeiras histórias, ela conta de uma moça que cresceu, né, aprendendo a se virar. Por quê? Porque o pai e a mãe eram ausentes. Eles viviam trabalhando, então ela acabou crescendo na escola, com as outras pessoas. E ela não soube lidar como ser mãe dentro de casa porque ela não aprendeu. Às vezes isso acontece porque quando a gente não tem um exemplo na casa, isso remete também às vezes no futuro. Então acaba que a própria vida dela acaba, vamos dizer, se espelhando na vida da mãe. E ela acaba fazendo as mesmas coisas que a mãe fez. Então tudo isso vai nos moldar para o nosso futuro. Vai ser tipo um alicerce, uma base que você vai ter para a sua vida lá na frente. E foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Que tudo isso estava acontecendo na vida dela e ela não estava dando atenção. Ela percebeu que ela estava sempre atarefada com as coisas. E não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para si e muito menos para orar, para falar com Deus. Porque ela achava, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso deixar para amanhã. Então o que acontece? Aí ela começou a dar conta que ela estava virando Marta. Eu estou vivendo para fazer as tarefas, estou vivendo para fazer as outras coisas. E eu estou esquecendo de orar, eu estou esquecendo de ter uma comunhão com Deus. Às vezes nem percebemos que viramos Marta. Andamos atarefadas, andamos preocupadas. E uma coisa que é interessante que aqui diz, você tem familiaridade com a vassoura que ela diz, as tarefas, com as preocupações do nosso dia a dia ou com a oração, com a intimidade com Deus? Qual delas você pode dizer com clareza, com sinceridade? Poxa, eu acho que minha vida está sendo como a vassoura. Estou esquecendo de ter a minha comunhão com Deus. Se a gente não tomar cuidado, a nossa vida acaba criando uma rotina. E essa rotina nem sempre nos ajuda. A gente acaba colocando os afazeres, as coisas que a gente tem para fazer, né? As nossas tarefas.
diárias como dona de casa, e às vezes você esquece do quê? Da sua intimidade com Deus. E aí tem uma outra coisa que também ela fala que é muito interessante. Você quer que a oração tenha uma prioridade maior, mais que os afazeres que estão te impedindo? Não se sinta sozinha, porque existem mulheres também que passam pela mesma situação que você. Logo após que eu ganhei as meninas, no começo, às vezes é meio que frustrante, né? Que a gente não sabe o que fazer. Tem coisas que são na prática mesmo. E reconciliar o nosso tempo para cuidar de bebê, cuidar da casa, cuidar do marido, e se der, você cuida de você. E era assim que eu fazia. E por um tempo foi assim, no começo. Aparentemente, talvez ninguém sabia que isso estava acontecendo comigo. Mas essa era a situação que eu estava vivendo. Uns diziam que era depressão pós-parto, né, que a gente acaba ficando se isolando. Outros diziam que é fraqueza espiritual. Então, várias coisas aconteciam ao mesmo tempo. E às vezes eu exigia do meu marido que ele tinha que me ajudar. Eu queria que ele fosse o meu apoio. Queria que ele fizesse a parte que era para mim fazer. Sempre estava cansado. E quando a gente achava que tinha tempo, o tempo que tinha era para dormir, para descansar, para fazer alguma coisa em casa. Porque afinal eu tinha 2. E o trabalho era muito dobrado, de fato, de verdade. Por algum tempo eu conseguia colocar elas no carrinho e elas ficavam ali perto de mim. Mas depois elas começaram a descer do carrinho, aprender a andar. E mesmo assim, era difícil. Até que eu entendi que eu precisava me levantar. Eu precisava reagir. Não sei como cada uma está enfrentando as suas tribulações, as suas dificuldades. Mas saiba, minha irmã, você não está sozinho nessa batalha. Que muitas das vezes que eu fiquei me perguntando, quando tiver tudo calmo, eu vou orar. Quando eu conseguir fazer elas dormir, eu vou orar, vou ter minha intimidade com Deus agora à noite, né? Que eu acho que agora é o momento que eu vou ter. Mas eu nunca consegui. Às vezes a gente espera a tranquilidade, a gente espera o silêncio pra gente poder orar. Pode ficar tranquila, mulher, você não é a única que pensa nisso. Às vezes passamos por certas situações que a gente acha, Senhor, por que o Senhor ainda me ama? Eu sou tão falha. Olha quanta coisa eu fiz que eu te entristeci, Senhor. Olha quantas coisas que aconteceram na minha vida, o Senhor ainda me ama. Minha irmã, Deus te ama. E Ele não desistiu de você. Você é muito especial para Deus. Agora é o momento de você se levantar, mulher. Agora é o momento de você reagir. A escolha quem toma somos nós. Porque Ele quer falar algo do teu coração nesta manhã, neste dia, neste momento, nesse instante. Porque Ele sabe que você vai entender o plano que Ele tem para você. Será que Deus estaria interessado em detalhes das nossas vidas? Foi uma pergunta que ela se fez. Será que Deus está preocupado com a minha vida mesmo? Será que Deus se importa comigo? Ele se importa com você sim, minha irmã. A luz de Cristo brilha apesar das nossas barreiras. Apesar das situações, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente às vezes acha de nós mesmos, né? Que acha, não, o Senhor não vai me perdoar porque eu fiz isso. O Senhor não vai me amar mais porque eu fiz aquilo outro. O Senhor não vai se importar comigo, não vai mais lutar por mim porque eu decepcionei, eu menti, eu falei, eu entristeci o Espírito Santo. Mas Deus mesmo assim nos ama. Mesmo se não somos fiéis, Ele mesmo assim nos ama e nos quer de volta. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para mais perto de Deus. Não é momento de você achar que você não merece ser perdoado. A luz de Cristo brilha apesar de nossas barreiras. Apesar de tudo que você fez, passou.
do seu passado, que na palavra do Senhor diz: eu não me lembrarei mais. Confessou, você é uma nova criatura, eu nasci de novo. Das velhas coisas Deus não se lembra mais. É o inimigo tentando tirar o seu foco, te acusando, tirando você da presença de Deus. Quando estamos caminhando com Cristo, aparecem lutas, aparecem tribulações. Senhor, eu estou tentando buscar o Senhor, mas parece que a situação está ficando pior. Às vezes até as decepções tentam dar lugar à tristeza, ao desânimo, às frustrações, mas não podemos desistir. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Minha irmã, quando a luz do Senhor brilha, a escuridão na sua vida não tem mais gás, não tem mais vez. A luz do Senhor, quando entra na nossa vida, ela muda, ela transforma, ela restaura. Mas entenda que quando Jesus entra na vida de alguém, ele entra para mudar, ele entra para transformar. É claro, se você permitir. Quando começamos uma caminhada com Cristo de fato, de verdade, é assim que a gente se sente, cuidado por Ele. E uma coisa que ela fala dessa experiência que ela teve, ela disse que Deus pegou as situações da minha vida e transformou em oração. Como assim? Quando ela entendeu que ela tinha que orar pelas situações que estavam acontecendo na vida dela, apresentar diante de Deus: olha, Senhor, está acontecendo isso e isso, eu não sei o que fazer diante dessa situação, me ajuda, Pai. Me ajuda, porque eu preciso da tua mão, eu preciso da tua ajuda aqui nessa situação, como devo resolver, como devo agir. Aconteceu a situação, o problema, vá diante de Deus. Ele vai te dar a ferramenta, Ele vai te dar a instrução para você vencer em nome de Jesus. Lembre-se das 3 armas que você tem. É a palavra de Deus, a oração e o nome de Jesus. Então use. E aí, a partir do momento que essa mulher no livro começou a orar, começou a clamar, começou a colocar tudo diante de Deus, ela foi influenciando o marido. Ela foi santificando o marido, ela foi fazendo a diferença na casa dela. Tanto que o marido começou a orar junto com ela. Eles começaram a o quê? Se unir. Não queira que o seu marido faça o que você quer que ele faça. Mostre. Comece você. Às vezes tem aquele momento que a gente desanima, que a gente fala: nossa, Senhor, ele não quer fazer, então também não vou fazer. Ele não quer orar, eu também não vou orar. Às vezes queremos exigir do marido. Entenda, minha irmã, você tem que aprender a fazer o quê? Você tem que ser uma mulher sábia. Você tem que ser uma mulher sábia e influenciar. Não discutir, não impor. Não é, você tem que fazer, você é meu marido, você tem que orar comigo. Não, ele tem que ver em você a mudança, para ele também querer fazer, para ele também querer mudar. Não, eu vou orar com você, junto com você. Eu tenho visto que Deus tem usado você, eu tenho visto que Deus tem trabalhado através de você. Mas lembre-se, haverá situações que vão tentar te parar, mas você não pode desistir. Fique firme em nome de Jesus. 145:18 diz: o Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade. Deus conhece a cada um de nós com detalhes. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe os teus pensamentos, sabe de tudo. E nem por isso você tem que deixar de falar com ele. Então entenda, seja o mais sincero
possível para falar com o Senhor. Próximo é Salmos 33, 15, que ele conhece o nosso coração, que diz assim: formou o coração de cada um. Ele conhece, ele sabe quem é você, minha irmã. O teu nome está gravado na mão do Senhor e ele sabe quem é você. Pode existir um monte de Thaís por aí, mas ele sabe quem é cada uma, como ele sabe quem é você. O próximo é Filipenses 4:6, que diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então pare de ficar ansiosa, pare de ficar preocupada com as coisas. Ore a Deus. A sua resposta, a transformação que você precisa está no joelho no chão e na oração, na sua intimidade com Deus. Amém? Então, são esses versículos que vão te ajudar no momento que você estiver entrando em oração. E uma coisa interessante que ela fala, vai anotando todos os versículos, para quando você estiver em oração, você citar eles. Ô Pai, na tua palavra diz isso, isso e isso, e por isso eu vou vencer em nome de Jesus. Você tem que ir com o quê? Com a arma para você vencer. A gente tem que usar essas ferramentas que Deus nos dá para a gente vencer em nome de Jesus. E aqui ela faz uma pergunta interessantíssima no começo, que ela fala: quais são as barreiras que estão te impedindo de orar? O que está te impedindo de ter uma intimidade com Deus? O que está te impedindo de ter uma comunhão com Deus? Ela até mesmo aconselha você falar com uma pessoa de Deus, que você sabe que é de Deus, que você sabe que é um homem de Deus, que vai te ajudar, que vai te dar uma palavra de fé. Ela até aconselha você ter esse caderninho de oração, esse diário de oração, para quando você estiver na presença de Deus, você apresentar tudo isso diante de Deus. E aí ela fala o seguinte, que sobre distração, entenda, mulher, que distração é uma coisa que sempre vai estar presente na sua vida. Ainda mais nós que somos mulheres, que estamos fazendo uma coisa, pensando em outra, no dia de hoje, no dia de amanhã, o que pode fazer hoje, o que pode fazer amanhã. Eu tenho que lavar roupa ainda. Quando eu terminar aqui, eu já tenho que fazer outra coisa. Quando eu terminar, ou até mesmo estar assistindo aqui a live e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Agora é o momento da gente preparar o almoço. Então você está colocando seu celular ali perto, está fazendo almoço, preparando a comida, arrumando as crianças, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Então a gente acaba tendo multitarefas. São as distrações da nossa vida. Nós conseguimos exatamente distribuir os tempos, né? O tempo certo para todas as coisas na nossa vida. E uma coisa que ela ensina, que não existe um lugar certo para a gente orar. E quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei de um filme, Quarto de Guerra. Você pode estar andando na rua orando, fazendo a comida orando. Você pode estar lavando a louça orando, cantando louvores. Isso é ter uma comunhão com Deus. Isso é ter uma intimidade com Deus a todo instante. Porque distrações a gente vai ter. Se a gente for procurar um tempo, deixa eu parar aqui para ver se agora eu vou orar. Não, você pode fazer tudo que você fizer na sua vida, você pode fazer estando em comunhão com Deus. O que é muito importante, que eu até mesmo já falei, ore usando os versículos, as promessas que Deus falou. Não, na palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas, então eu posso vencer essa situação, eu posso porque o Senhor me fortalece. Então use os versículos, use a palavra, lembra? Palavra de Deus, oração e o nome de Jesus, use junto e você vai vencer em nome de Jesus. A palavra escrita, as escrituras ou a Bíblia, e a palavra viva, que é Jesus Cristo, nos introduzem à oração e nos instruem quando oramos. Mais uma vez, a palavra escrita, a Bíblia, né? E a palavra viva, Jesus Cristo, nos introduzem à oração
nos colocam em oração e nos instruem quando oramos. Então a gente recebe as instruções de Deus quando estamos orando. E aqui mais 2 versículos para a gente acabar aqui. Diz assim, 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ela dá 2 exemplos para você começar a orar. Às vezes a gente não sabe como começar a orar. Ela dá esses 2 exemplos, esses 2 versículos para abençoar a sua vida. 1 Pedro 5:7, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes você não sabe como começar a orar. Minha irmã, ele tem cuidado de você. Pai, eu entro na tua presença porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, mas eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu não sei nem como orar direito, mas me ensina. Seja sincera, minha irmã. E o outro versículo é esse, Colossenses 2, versículos 6 e 7, diz: e agora, como aceitamos Jesus Cristo como Senhor, continuem segui-lo, aprofundem-se nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Oh, glória a Deus! Então, minha irmã, que você aprofunde as suas raízes no Senhor. Que você, minha irmã, se fortaleça na verdade do Senhor, que é tudo o que nós precisamos. Então esteja sempre em oração, esteja sempre em comunhão com o Senhor, andando na rua, lavando a roupa, a louça, passando roupa, arrumando as crianças para a escola, arrumando a marmita do marido para o trabalho, arrumando a casa. Oh, minha irmã, esteja sempre em comunhão com Deus. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida, a sua família, e que a cada dia você possa ter essa comunhão com Deus, e que isso venha estar influenciando não somente a sua casa, mas outras mulheres, em nome de Jesus. Que através de você muitas vidas venham ser alcançadas, que através de você muitas mulheres venham ser influenciadas, em nome de Jesus. Tudo que aprendemos hoje vem estar enraizado no nosso coração. Veja quem você tem sido. Você tem sido uma mulher que está preocupada com as tarefas, os afazeres, ou uma mulher que está preocupada em orar, em falar com Deus, em ter uma comunhão com Deus? A escolha, quem faz, é você. Então veja, avalie como é que você está diante do Senhor. Ó, semana que vem é o 3º capítulo. Sabe o que a gente vai falar? Orar sem cessar. Orar sem cessar. Vamos aprender um pouquinho mais sobre oração. E eu tenho a certeza que da mesma forma que Deus está abençoando a minha vida, vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Que Deus derrame sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bênçãos sem medidas.